Olá, oitavo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Então vamos lá para a atividade 11, o tempo atmosférico. Vamos entender como é que os meteorologistas fazem para nos dizer se vai chover ou não, sendo que nem sempre eles acertam, mas vamos lá ver como é que eles conseguem ter alguma ideia do que vai acontecer. Primeiro, vamos lá, elementos das condições do tempo. Nós já vimos lá no capítulo anterior, né, o que a meteorologia é aquela ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos que ocorrem nela. Então, os estudos meteorológicos, eles são nos estudos meteorológicos são utilizados instrumentos como o termômetro, o barômetro e o anemômetro. Também são utilizados computadores, né, que são satélites, e uma moderna rede de comunicação também que é amplamente utilizada. Então, entre os indicadores que podem ser estudados pela meteorologia, nós temos a temperatura do ar, a velocidade e a direção dos ventos, a umidade do ar, os tipos de nuvem, a pressão do ar e a quantidade de chuva. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria mostrar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um termômetro de ambiente, né, que ele é usado para medir a temperatura ou as variações da temperatura de um ambiente. O barômetro, que é um instrumento científico utilizado para medir a pressão atmosférica. E olha que interessante aqui, ó. Quando ele está nessa região, é sol. Pela pressão, né, da atmosfera, sabe que se é sol, se está nublado ou se vai chover, né? Então isso é bem interessante. E esse é o anemômetro, que é o instrumento que utiliza para medir a velocidade do vento. Então o vento faz isso girar e aí isso faz a medição da velocidade. Então lhes apresento o termômetro, o barômetro e o anemômetro. Mas vamos ver primeiro o termômetro, né? A temperatura do ar era medida pelo termômetro. No Brasil, né, a unidade de medida utilizada para registrar a temperatura são os graus Celsius, que é representada por esse símbolo aqui, a bolinha que é o grau e o C de Celsius. Mas em alguns países de língua inglesa, como Estados Unidos, né, é empregada a escala Fahrenheit, cuja unidade de medida é o grau Fahrenheit, representada pelo grau F de Fahrenheit. Agora, atualmente, a maioria dos termômetros é digital, mas ainda são bastante utilizadas esses termômetros aqui de coluna de vidro, né, montados em tubos de vidro. Nas estações meteorológicas tradicionais, esses termômetros são instalados em abrigos, onde eles ficam protegidos do sol, da chuva e das fontes de calor, permitindo que ele faça então a medição da temperatura do ar sem sofrer outras interferências. Então, olha que interessante. Aqui em volta está cercado, tudo isso são aparelhos ligados, né, à medição de diferentes unidades ligadas à temperatura. E dentro dessas casinhas ficam o termômetro, né? Tá vendo aqui uma casinha e aqui os equipamentos que ficam aqui dentro. E também tem esses que são mais simples também. Esse aqui ele dá, isso aqui dá a direção do vento, esse dá a velocidade do vento. Se eu não me engano, tem um pluviômetro que nós vamos ver daqui também. Então, é um equipamento mais simples colocado no meio de uma plantação. Porque como a gente vai ver, esses conhecimentos sobre o clima é fundamental para quem trabalha na área da agricultura. Mas continuando, o vento nada mais é que o ar em movimento. Tá? Então as camadas de ar atmosférico elas vão se movimentar devido principalmente à diferença de temperatura. Então a diferença de temperatura ocasiona o movimento do ar, que é o vento. Tá? Então olha que interessante, o aquecimento da superfície do planeta pelo Sol vai promover o aumento da temperatura na camada de ar em contato com ela. Então o ar quente ele vai se expandir e ele sobe. E o espaço anteriormente ocupado por ele vai ser ocupado pelo ar mais frio que está à sua volta. Por exemplo, de dia, esquenta aqui, nós temos aqui uma praia, aqui o sol esquenta a areia, esse calor faz esse ar aquecer, o ar quente sobe, e aí esse ar frio vem ocupar o lugar do ar quente aqui. Então, o que acontece? O vento. Então é a brisa do dia, ela vem, a brisa do dia, ela vem do mar para o continente, para a praia.
tá? Agora, de noite, olha que interessante, é o contrário. A água que tomou o sol aqui o dia inteiro, tudo, que demora mais para esfriar, o ar quente sobe. Aí o ar frio que está aqui, ele toma o lugar desse ar quente. Então a brisa da noite é da praia para o mar, certo? Então, ó, de dia, a brisa é do mar para a praia e de noite é da praia para o mar. Legal? Eu já fiquei uma vez sentado numa cadeira mais de 1 hora, não era nem na areia, era um gramado. Só com essa brisa na cara. É bom demais, gente. Praia é bom, praia é bom. Agora, a medição do vento, como nós vimos lá. A velocidade do vento ela pode ser medida com um equipamento chamado anemômetro. E esse instrumento ele é formado por 3 ou mais pás que giram impulsionadas pelo vento e cuja rotação é transmitida para um indicador. E além de medir a velocidade do vento, é possível verificar também a sua direção. Para isso, a gente usa o que a gente chama de biruta, esse nome mesmo, biruta, que é um aparelho de formato cônico feito de tecido que é movido pelo vento e indica a direção em que ele está soprando. Cataventos ou setas também podem fazer essa indicação. Aqui, ó. Aqui a biruta e aqui o anemômetro. Então isso aqui gira, me dá a velocidade do vento. E a biruta me diz para onde que o vento está indo. Tá? Porque isso aqui movimenta. Se o vento muda de direção, a biruta gira para outro lugar. Tá? Aqui não dá para ver, mas aqui é oco. Né? Mas é que a biruta aí está cheia de ar. Algumas estações meteorológicas apresentam uma torre com equipamentos para medição do vento instalados em diferentes alturas. Esse tipo de montagem ele é muito utilizado por indústrias, pois as informações coletadas permitem monitorar o destino dos poluentes que a indústria lança no ar. Tais dados também são fundamentais para a construção e a manutenção de chaminés industriais. Por isso que aquelas torres, aquelas chaminés são bem altas assim. É para o vento levar a poluição para longe, mas vai chegar em algum lugar, né? Então, tudo bem? Então, aqui, ó, anemômetro, biruta. Esse aqui também é um outro aparelho que eu não consigo identificar o que é, tá? Mas com certeza é um aparelho que está fazendo uma medição, ou às vezes é um aparelho que está dando a velocidade do vento aqui pelo anemômetro. Pode ser. Agora a chuva, né? A chuva é um fenômeno que consiste na precipitação de gotas de água sobre a superfície terrestre. Aí é simples, né? Isso todo mundo sabe. Mas como é que ocorre? Ele vai ocorrer sobretudo em situações em que o ar, que está bastante úmido, ele vai alcançar camadas mais altas da troposfera e vai se esfriar. Gente, quanto mais a gente sobe aqui, mais frio vai ficando. Tá? Então a troposfera aqui, ó, 11 quilômetros, aqui é muito frio. Tá? Então é o que ele falou aqui, ó, vai alcançar mais alta, camadas mais altas e vai esfriar. Vai ocasionar o que? A condensação do vapor de água, que vai formar gotículas com menos de 1 milímetro, que dispersa na atmosfera vai formar as nuvens. Agora, com o passar do tempo, essas gotículas vão se unir dando origem a gotas maiores e mais pesadas, de 2 a 6 milímetros, e aí que acabam precipitando na forma de chuva. A neve e o granizo também são considerados formas de precipitação, só que no caso aqui a temperatura tem que ser mais baixa ainda. Agora, como é que se mede a quantidade de chuva? Tem um aparelho que faz isso, que é o pluviômetro, né? Esse instrumento ele tem a forma de um tubo, olha ele aqui, fica exposto para coletar água da chuva. Alguns modelos apresentam escala em milímetros, como a gente está vendo aqui. E cada milímetro de chuva coletada equivale a certa quantidade de água que se precipita em uma certa região. Para estimar a quantidade de água de chuva é necessário realizar vários cálculos, levando em consideração o volume de água que o pluviômetro coletou. Aqui, ó, outro tipo de pluviômetro. Tá? Então, a troposfera aqui, depois vem a estratosfera, menosfera e termosfera, até chegar lá a 600 quilômetros, 650 quilômetros para cima, quando começa a exosfera, que é o espaço.
E a pressão atmosférica, que é a pressão do ar? O ar, ele constitui a atmosfera, ele tem massa e é atraído para a superfície da Terra pela gravidade do planeta. E essa pressão que é exercida pelo ar sobre a superfície terrestre é o que a gente chama de pressão atmosférica. Há vários fatores responsáveis pela variação dessa pressão atmosférica, entre elas a altitude, a temperatura e a umidade do ar. Em relação à altitude, a pressão atmosférica é maior quanto menor é a altitude, ou seja, quanto mais próximo se está ao nível do mar. A temperatura e a umidade do ar influenciam a pressão atmosférica da seguinte forma: o aquecimento da superfície da Terra pelo Sol, ele favorece o aumento da taxa de evaporação da água e vai promover então o aumento da temperatura do ar próximo da superfície. O ar aquecido e úmido, ele vai ocupar um maior volume e aí tende a subir, gerando uma região de baixa pressão atmosférica. Se você assiste o jornal da hora do almoço, eles falam muito sobre região de baixa pressão, região de alta pressão. Então aqui você está entendendo como é que funciona. À medida que vai alcançando altitudes mais elevadas, esse ar ele vai se esfriando até o ponto em que o vapor de água vai se condensar e vai formar nuvens. Por isso, a pressão atmosférica ela pode ser usada como indicativo para a previsão de tempo. A queda brusca da pressão atmosférica pode evidenciar a aproximação da chuva, tá? Então vamos entender aqui, ó. Eu coloquei aqui 5 cidades, tá? Santos, que está lá na praia. A gente diz que a cidade que é praiana, que está na praia, ela está ao nível do mar, ou seja, 0 metros de altura. São Paulo está a 750 metros. Brasília está a 1.100 metros. Quito, que fica no Equador, 2.850 metros. La Paz, na Bolívia, 3.600 metros. Aonde tem a maior pressão atmosférica aqui? Em Santos. Olha a quantidade de ar que tem sobre Santos. Então é como se estivesse pressionando mais. Conforme você vai subindo, essa pressão diminui. Ó. Santos tem mais pressão que São Paulo. Mas São Paulo tem mais pressão atmosférica que Brasília. Brasília tem mais pressão atmosférica que Quito. E Quito, apesar de estar muito alta, ela tem mais pressão atmosférica que La Paz. Por isso que quando algum time brasileiro, a seleção vai jogar em países, quando vai jogar em La Paz, principalmente na Bolívia, que é uma altitude muito grande, tem pouco ar, pouco oxigênio, por isso que eles têm mais dificuldade para respirar. Esse é o segredo, né? Aí eles usam isso como vantagem, certo? Continuando aqui, ó. Então, para medir essa pressão atmosférica, a gente usa o equipamento denominado barômetro, que eu já mostrei lá no começo. Então, a pressão atmosférica ela já foi medida em centímetros de mercúrio CCHG, tá? CCMHG. Mas aqui, ó, tá milímetros Hg. Então, esse aparelho, ele mostra os dois resultados, tá? E a atmosfera padrão, ATM, que ainda é bastante utilizada. Mas somente a Pascal, PA, é reconhecida como unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, SI. Olha o PA aqui, ó. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm, que equivale a 101.325 Pascal. A cada 8 metros, a pressão diminui cerca de 100 PA. Aqui, ele está em mais ou menos 758 aqui mais ou menos milímetro de mercúrio. E aqui, ó, mais ou menos 910, 1000, aqui é 1005, ele está bem em cima de 1010 H Pascal. Tá? Olha o nome aqui, ó, barômetro. Então, como é que está o clima lá? Deve estar nublado, por causa da pressão atmosférica. Mas também, hoje em dia, tem esses aparelhinhos, né, que até você pode ter em casa um aparelho desse. Ele está medindo o que aqui, ó? Porcentagem, isso aqui é a umidade do ar, 54,8%. Temperatura, em graus Celsius, 27,4%. E qual que é a pressão? 933.
Só para saber, 933 é onde? 933 é aqui, ó. Então pode estar chovendo. Tá bom? É saber interpretar, certo? Registros das condições atmosféricas. Os registros das condições atmosféricas são feitos em estações meteorológicas, como nós vimos lá no começo, aquele quadradinho lá cheio de equipamento. Então, nessas estações, como eu falei, há diversos instrumentos para medir as condições atmosféricas locais. Em geral, essas estações meteorológicas são instaladas em locais estratégicos, como fazendas, já que a agricultura depende das condições de tempo, e em aeroportos, visto que essas condições também podem interferir na decolagem e no pouso dos aviões. Então tá aí, ó, na agricultura é importante. E olha que interessante também, isso aqui eu peguei uma foto da Ilha da Madeira, se você tiver paciência, vai lá no YouTube e coloca lá, pouso de aviões na Ilha Madeira. Os aviões eles chegam tortos desse jeito aqui, o cara tem que ser muito bom, gente. É muito, venta muito nessa Ilha Madeira, que é uma ilha perto lá da África, se eu não me engano, que o vento é muito forte, os aviões quando vão pousar aqui, olha como é que eles vêm torto, tá? E consegue pousar. Assiste o vídeo lá que você vai achar fantástico. E algumas estações meteorológicas mais modernas e podem ser montadas em telhados, navios, plataformas marítimas e muitos outros locais. E tem também as estações meteorológicas flutuantes, como essa aqui no Brasil, em Guariroba, tá? Mais conhecidas como boias meteorológicas, as quais informam, por sinal de rádio, as condições do tempo das regiões oceânicas, sendo, portanto, de grande importância para a pesca e o transporte náutico. Olha aqui outra boia, essa aqui é de tsunami, ó. Essa aqui, inclusive, avisa se vai ter alguma onda que pode ter origem no tsunami, né? São várias, não é uma só que vai dizer isso, ficam várias dessas espalhadas pelo mar, trazendo essas informações. Então, essas análises para previsão do tempo também utilizam informações enviadas por satélites meteorológicos, cuja principal função é monitorar e fornecer fotografias aéreas, como essa, das regiões a serem estudadas. Com essas imagens é possível prever os fluxos da massa de ar, a chegada de frente fria e a formação ou a dissipação das nuvens em determinada região. Olha a quantidade de nuvem aqui. Ribeirão está aqui, ó. Não tem nuvem aqui em cima agora nesse momento que foi tirada a foto, não. Então, a previsão do tempo é feita em base nos dados fornecidos pelos satélites. Aqui, ó. Isso aqui é um satélite russo, a bandeira russa aqui, ó. Tá? E tá tirando a foto aqui de uma tempestade, tá? Então, esses satélites, eles ajudam, né, com essas informações. E tem os mais simples também, como esse, que também é aqui, ó, Estação Meteorológica Automática, que nesse local capta essas informações junto com outros equipamentos que tem espalhados por aí. Vantagens e limitações da previsão do tempo. Bom, muitas atividades humanas, elas são beneficiadas pelas informações da previsão do tempo. A aviação, por exemplo, essas informações são fundamentais para determinar as condições de segurança de um voo. Olha isso aqui, gente. Essa asa aqui, a umidade do ar congelou na asa. Isso pode interferir no voo, isso pode trazer sérios problemas. Por isso que o avião tem que saber exatamente aonde ele está indo, a condição climática, para não sofrer, para que isso não interfira na viagem e possa até causar acidente. Tá? Na agricultura também, olha aqui, isso aqui teve uma geada, congelou tudo, congelou, a planta morreu. Às vezes perde toda uma plantação por causa da geada. Então, a agricultura, então, eles indicam as melhores formas de manejo da lavoura e da irrigação, ao prever fenômenos como eu falei, chuvas ou geada. Na pesca também, né, o clima, né, como é que vai estar o mar para saber se dá para pescar. Isso aqui os caras estão pescando caranguejo. E na navegação, quer dizer, você não vai entrar com um barquinho desse aqui numa região que está uma tempestade. Esse cara entrou, né? Às vezes ele não deve ter conseguido desviar, sei lá. Espero que tenha acabado bem a viagem dele. Certo?
É isso aí, gente. É isso. Achei que ia demorar mais, mas foi rapidinho, tranquilo. Teve dúvida? Vê a aula de novo. Tá bom? Então vejo vocês depois da atividade 12. Até a próxima aula. Tchau.